Vamos lá. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar por que que seus atendimentos de seletividade não evoluem e como destravar. Parece simples, começar a terapia alimentar, mas o jeito que a gente começa, ele também vai interferir no desfecho, né? Então, esse tema, à primeira vista, ele parece simples, afinal todo mundo sabe como começar. Vou fazer avaliação com os pais, vou fazer um teste de sensibilidade, mas o que poucos percebem é como começar no momento errado pode comprometer todo esse processo, né? O que eu mais vejo nos atendimentos e nos relatos das minhas alunas é: Ana, eu fiz tudo certinho, mas a criança travou. A família se frustrou e desistiu. O planejamento estava ótimo, mas ele nem quis olhar, né? Então a gente tem que pensar que o o profissional, ele também não pode ser rígido, ele tem que se adaptar à criança e, principalmente, não se frustrar diante a negativa dessa criança, porque essa frustração, ela acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento com essa criança, porque a gente fica preso no, ah, não tá dando certo, não vou fazer, não sei se tá certo, e começa aquele ciclo de duvidar de você. Mas, na realidade, essa criança, ela estava mesmo pronta para começar essa terapia alimentar? Então, a verdade é que muitos profissionais aprendem as técnicas, mas não a identificar o tempo da criança. Então, tem uma coisa que a gente tem que sempre respeitar o tempo da criança, não é adiar o tratamento, tá? É garantir que o tratamento funcione. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para a gente conseguir andar adiante. Então, quais os sinais clínicos e comportamentais que mostram que essa criança não está pronta para avançar na terapia? Né? O que que a neurobiologia ela nos ensina sobre essa recusa alimentar? E como isso muda toda a forma de conduzir aquela sessão? E claro, a gente vai trabalhar com exemplos práticos para você identificar seu paciente ali e conseguir evoluir ele também. Então, essa aula é para você que já atende seletividade alimentar, mas se frustra com tempo de avanço ali. Então, é também para quem quer mais segurança clínica. A gente vai falar de prontidão como processo, tá? E não como ponto fixo. Então, porque a prontidão, ela não é só uma criança estar pronta para provar o alimento. Ela tem que estar preparada emocionalmente, sensorialmente e cognitivamente para o desafio que vem com a ampliação alimentar. E mais do que isso, né? É você, como profissional, também estar pronta para reconhecer isso. Então, pega seu caderno que hoje tem muita anotação, como sempre, tá? Então, como saber se a criança está pronta para terapia alimentar? Então, a gente vai começar sobre a neurobiologia da recusa alimentar, tá? Porque essa recusa, ela passa pelo cérebro. E se o meu cérebro tiver em sistema de alerta, não vai funcionar. Então a gente começa a entender que por trás essa recusa alimentar, ela tem um ponto de vista neurobiológico. Porque se a gente não entende como o cérebro dessa criança funciona, a gente acaba interpretando o comportamento dela com os nossos filtros, né? E isso é um erro clínico muito grave. Então, o primeiro ponto é que a recusa alimentar não é birra, ela é biológica, ela é um sistema de proteção, né? E toda vez que uma criança com seletividade ela entra em contato com um alimento novo, o cérebro dela faz uma análise de risco. E essa análise de risco, ela é inconsciente, ela é rápida e extremamente sensorial, tá? Por isso que o não, ele é muito rápido nessas crianças com dificuldade alimentar, tá? E a parte do cérebro que faz isso é a amígdala, tá? A amígdala, que ela é hiperreativa nessa criança. Então, a amígdala é responsável por identificar ameaças e ela disparar o sistema de defesa. Então, se um alimento tem uma cor que essa criança não reconhece, um cheiro que remete a uma memória negativa, uma textura que ativa esse desconforto sensorial, a amígdala vai entender isso como perigo, tá?
E o corpo responde com reações que você já viu no consultório, que desvio de olhar, ânsia de vômito, agressividade, fuga. Então, são as reações, apatia, são as reações que essa criança vai ter. E aí, o que que é importante? O que deveria modular essa resposta dessa amígdala é o córtex pré-frontal. Então, ela regula a emoção, o impulso, tá? Vamos deixar o microfone desligado, gente. Então, ela vai. Vamos lá, eu fui desligar o microfone e me perdi. Então, ela regula a emoção, o impulso e ela interpreta o contexto de tudo que está acontecendo. Mas na infância, especialmente crianças neurodivergentes, este córtex ali ainda está em formação. O resultado disso, a criança vive com uma superativação da amígdala, com pouca regulação do pré-frontal. E isso explica por que a insistência piora essa recusa, tá? Porque eu ativo ainda mais essa minha amígdala para recusa. Então, quando a gente força uma interação com o alimento sem preparar esse sistema nervoso da criança, a gente ativa o modo ameaça. E em modo ameaça, eu não tenho aprendizagem. Então, você pode usar as melhores técnicas do mundo, mas se a criança está com seu sistema de alerta ativo, o cérebro dela só quer se proteger. Então, isso é muito importante, que a criança ela não aprende em alerta, ela aprende Ele até em casou. segurança, tá? Então, a gente tem que entender isso. Por isso, a primeira missão da terapia alimentar é regular o sistema nervoso dessa criança. E por que? Então, te dar um exemplo mais prático. Uma criança que, quando ela já entra na sala, ela já fica mais hipervigilante, não tira os olhos da porta, se recusa a sentar, ela quer saber o tempo todo quando vai embora, ela quer o tempo todo procurar a mãe lá fora. E essa criança, ela não está pronta para uma ampliação alimentar. Ela está no modo de defesa. Então não adianta essa criança que está ali o tempo todo fugindo, eu insistir para que ela faça atividade. Esse momento eu tenho que recuar com a atividade e aí sim pensar o que que eu vou fazer para acalmar. Então, por isso que é importante a gente conhecer essa criança além da alimentação. O que que ela gosta de fazer? Contato com a equipe multidisciplinar, entender o que acalma essa criança, se ela tem ali uma terapeuta ocupacional, o que que diminui esse sistema de alerta dela. Então, eu nunca inicio de frente com confronto para ela, já apresentando alimentos, coisas que são difíceis para ela. Às vezes eu vejo na internet já cenários montados, aqueles cenários lindos, cheio de alimentos. Para uma criança que tem uma fuga muito grande, isso não vai adiantar. É lindo, é bonito, é lúdico, mas não é toda criança que está preparada. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu tenho que aproximar os alimentos dele quase de forma imperceptível, porque se ele vê o alimento assim que ele entra na sala, a primeira coisa ele quer fugir. Então, o que que eu faço com ele? Eu começo a brincar e trago esse alimento como contexto da brincadeira quando ele está preparado. E coloco ali do lado dele, não pedindo para ele interagir. Eu começo a brincar com aquele alimento e vejo qual vai ser a reação dele diante do alimento. E aí ele tem o brincar livre dele interagir com o alimento. Se eu não faço isso com ele, é a sessão inteira perdida, porque se ele chegar no consultório e ver o alimento, ele desregula completamente. Então, no caso, não pode ter aquele cenário com ele montado, mas eu tenho pacientes que eu posso montar um cenário lúdico, bonito, e a criança chegar e brincar direto com esse cenário. Tem crianças e crianças, eu não posso fazer como fórmula de bolo, todo mundo dentro do mesmo pacote, todo mundo igual, tá? Então, primeiro a gente precisa trabalhar a previsibilidade dessa criança, a familiaridade com o ambiente, com o profissional e com os estímulos. Eu não vou, só depois eu penso em propor um desafio alimentar. E isso muda tudo, porque deixa de ser sobre o alimento e passa a ser sobre
estado neurofisiológico da criança. É por isso que antes de falar nessa aula de planejamento, a gente precisa falar de prontidão. Porque se o cérebro dessa criança não está seguro, não vai ter avanço sustentável, tá? E crianças com TEA, com TDAH, têm sistema de alarmes ativados por estímulos visuais, táteis, olfativos, gustativos. Essa recusa, ela é uma defesa. E antes de pensar em técnica, eu preciso pensar em garantir regulação. E outra coisa importante, essas crianças, elas não têm o córtex pré-frontal totalmente formado. Por isso que ainda é mais difícil. E quais são os sinais de prontidão, né, para eu iniciar essa terapia alimentar, né? Quando essa criança, ela realmente está pronta, né? Mesmo antes de qualquer proposta de colocar esse alimento no prato, antes de eu pensar no interagir ali com esse alimento, né? Então, ela começa, muita gente acha que essa prontidão para a terapia, ela tem que ser experimentar, aceitar experimentar o novo alimento. Mas na realidade ele começa bem antes, a gente começa aqui no interagir mesmo com esse alimento, né? Antes de qualquer garfada, o corpo da criança ela já está se comunicando com você. Qualquer estímulo, como visual, cheiro, ela já está interagindo com esse alimento e ela já está ativando todo esse sistema. Ela não precisa necessariamente comer o alimento. Então, quais são esses sinais, né? A criança, ela entra no ambiente sem resistência. Então, parece simples, mas não é. Então, se ela já entra no choro, com rigidez, se ela tenta fugir, é sinal de que o sistema nervoso está começando tá em conflito. Então eu preciso que ela entre sem choro, sem rigidez, sem tentar fugir, que aí ela tá confiando no que ela tá entrando. Eu tenho muitos pacientes que no início dão trabalho para entrar e depois eu tenho trabalho para mandar embora. Esses que dão trabalho para mandar embora, eles já estão muito mais preparados, tá? Essa criança, ela explora o ambiente ou objetos com curiosidade. Isso significa que o modo vigilância ele está abaixando e o modo de aprendizagem ele está mais acessível. Ela está buscando o novo, ela está querendo conhecer coisas, independente se é em alimentação ou não. Ela tem que estar confortável num ambiente como um todo. Toca em objetos alimentares sem recusa. Então, a gente está falando em prato de comida, não só a comida em si, mas o que remete à comida na forma de brincar, né? Massinha, livros, utensílios, panelinhas, alimentos fakes, né? Então, se ela aceita esse universo simbólico da alimentação, é um ótimo indicativo, porque tem algumas crianças que se fecham em qualquer coisa que o tema seja alimentação, jogos, alimentos de brincadeira, qualquer coisa que seja alimento, ele já está fugindo. É uma criança que está muito mais traumatizada. Então, se essa criança ela não está nem preparada ainda para objetos que são lúdicos, imagina para o alimento. Então, enquanto essa criança ela não aceita tocar em objetos que remetem à alimentação, como eu posso querer colocar o alimento na frente dela, tá? A gente tem muito a paranoia de que eu tenho que mostrar serviço, porque se eu não começar com o alimento logo, os pais vão desistir do tratamento. Mas se você está segura, você sabe o que você está fazendo, nas devolutivas, que a gente já teve várias aulas sobre devolutiva, você vai informar isso para a família, tá? Ela tolera a presença do alimento no ambiente? Isso pode começar com o alimento dentro de um pote fechado, né? Ou até mesmo a imagem. Se ela não se incomoda, isso já é um progresso também. Ela interage com o terapeuta com mais abertura? Mesmo que ainda ela não fale ou sorria, ela mantém o olhar, ela aceita a sua presença, ela engaja em alguma atividade com você, ela confia em você para estar ali. O, a
parte mais importante é o vínculo terapêutico. Se eu não estabeleço vínculo com essa criança, eu não vou conseguir progredir com ela. Porque se ela não confia em mim, ela não vai confiar no alimento que eu vou estar dando para ela. Então, o primeiro é a confiança. Tem crianças que a gente vai conseguir trabalhar com alimentos numa segunda sessão, numa terceira. Tem crianças que a gente vai demorar alguns meses a construir essa relação com o alimento. E tá tudo bem, depende do ponto que essa criança chegou até você, né? E isso a gente já sabe na anamnese, crianças que vão ser mais demoradas. E assim também, como eu já tive pacientes que a mãe falava como uma recusa muito intensa, não suportava, um cenário bem caótico e a criança às vezes interagia muito bem assim na primeira sessão. E porque nem toda criança é realmente seletiva. Muita criança hoje em dia, principalmente as crianças que vieram da pandemia, falta estímulo, né? Crianças que iniciaram introdução alimentar na pandemia, não tiveram aquela socialização alimentar, não tiveram, às vezes, o tempo ali ou alimentos tão fáceis para essa introdução alimentar, elas estão aparecendo como seletividade alimentar, mas a gente vê que são casos mais simples que a gente resolve com poucas intervenções. Poucas, eu tô falando 6 meses, né? Porque uma criança seletiva realmente a gente vai ter resultado de alta coisa com mais de um ano, tá? A terapia alimentar, ela não é um processo lento, ela não é um processo rápido, não tem mágica ali acontecendo. Ela é um processo mais lento, tá? E isso é sinal de que o corpo ele não está mais em sistema de alarme. Então eu preciso que isso tudo aconteça para eu realmente ter uma terapia alimentar efetiva. Então, agora eu quero que você pense aí em um paciente seu, tá? Aquela criança que no começo não entrava na sala e que hoje já pega os potinhos, ajuda a arrumar a mesa do lanche, se interessa pelas atividades, ela é sua ajudante para pegar os alimentos. Eu tenho paciente que adora pegar as coisas na geladeira, então eu já deixo os potinhos separados, tudo das porções dentro da geladeira, porque esse processo da previsibilidade, de pegar, de saber todos os ingredientes, então aquilo é muito importante. Mesmo que ela ainda não tenha comido um novo alimento, uma criança que interage bem com os alimentos, ela já avançou. O nosso problema, assim como o da família, é que a gente é apegada ao comeu e não comeu. Mas quantos anos essa criança ficou sem interação nenhuma com o alimento, tá? Então, essa prontidão, ela é um processo. E quando você entende isso, para de cobrar da criança uma resposta que o sistema dela não consegue dar e até mesmo o seu. Então, perguntas importantes, né? Será que eu estou respeitando o tempo dessa criança como terapeuta? É muito importante a gente se autoavaliar sempre. Às vezes a gente, na ânsia de tudo se resolvido, a gente atropela as coisas, né? Ou será que está colocando expectativas no comportamento antes de preparar esse corpo para aquele desafio, tá? Então, criança em prontidão não é criança que come, tá? Se ela tá com o sistema de alerta ativo, ela não vai comer, tá? Eu preciso que essa criança eu preciso que a criança explore com o corpo relaxado, que o cérebro esteja em segurança. Isso que vai abrir as portas para a verdadeira ali ampliação alimentar, tá? Quais são os sinais ali, né, de prontidão durante a exposição de alimentos, né? Essa é a parte que a gente confunde ali, porque existe uma ideia muito forte que a exposição alimentar só é válida quando a criança prova, tá? Principalmente os pais, as crianças saem do consultório e já falam assim: provou? Aquele desespero por provar, né? Mas a verdadeira prontidão aparece muito antes ali da mastigação. Então, a exposição, ela é uma escalada, né? E cada degrau é uma vitória neurobiológica que aquela criança está tendo.
Então, a criança aceita o alimento no campo de visão? Então, é ali a escalada do comer, basicamente, que o cérebro vai atingir, né? A criança ela aceita o alimento no campo de visão, ela permite que o alimento esteja no mesmo ambiente, sem se incomodar. Pode ser na mesa, no prato de outra criança, no prato da família, ou até mesmo ali separado do prato dela. Ela tolera o alimento no próprio prato sem reação de fuga, tá? Isso é diferente de comer. Então, é aceitar que o alimento esteja ali, mesmo que ela não toque. Muitas vezes ela olha de lado, mas ela não entra em alarme, ela está confortável com aquele alimento. Então, por exemplo, eu peço muito para os pais o alimento amigo, de colocar no cantinho do prato, mas eu vou ter um momento certo de colocar aquele alimento amigo. Que é colocar, por exemplo, e eu peço com muito cuidado, né? Às vezes no prato ou às vezes iniciando num pratinho fora. Eu não vou pedir para colocar um mundo, por exemplo, de cenoura. Meus exemplos sempre tem cenoura. Vai ser uma rodelinha de cenoura, uns 4 filetinhos dela ralada. Para o quê? É exposição visual. Eu estou acostumando aquele cérebro, eu estou dando previsibilidade. Tem crianças que só de ver um pequeno pedaço no prato vai excluir o prato todo. Essa criança ela não está pronta. Agora, tem crianças que eu posso começar a expandir em pequenos passos no prato também, tá? Essa criança, ela toca voluntariamente no alimento, mesmo sem intenção de comer? Ela pode mexer com uma colher, empurrar com um dedo, usar como brinquedo. Isso é uma aproximação sensorial. O toque, ele vem antes do gosto. Se eu não toco, não tem como comer. E muitas vezes o que a família quer? A criança nem toca no alimento e a família já quer que essa criança coma. Então a gente tem que pensar nisso. Ela leva, ela leva a boca e retira. É um dos maiores indicações de prontidão neurológica, né? O cérebro permite essa aproximação total, mas ainda não garante a ingestão. E tá tudo bem, ela tá ensaiando para comer. Já é um passo muito avançado, se eu aceito qualquer interação com a minha boca, tá? Ela aceita cheirar ou lamber? Lamber é diferente de comer, né? O lamber, o meu cérebro não vê o engolir para a criança é o comer, é o medo. Às vezes ela consegue ali como um treino sensorial, dar beijinhos, cheirar, aproximar mais dessa boca, mesmo que a intenção não seja ainda engolir, tá? Não é ainda uma intenção alimentar, mas é um fato fundamental. Então a gente comemora isso, porque não deveria ser ignorado, porque é um grande avanço, tá? E muitas crianças, elas vão cuspir o alimento nessa fase, e isso não é regressão, tá? É autoproteção. E aí, o que acontece muito nas orientações? Às vezes a criança interage no consultório, chega a comer, aí em casa ela não aceita, ela cospe, ela nega, aí a família, não funcionou. E aí a família geralmente pressiona para essa criança comer. E aí que essa criança entra em autoproteção, porque ela ainda não está preparada. Hoje eu mudei muito a minha forma de orientar os pais. Hoje eu evito essas orientações de interação com o alimento em casa quando a criança não está preparada e a família também não. Porque a família não preparada, ela insiste. Então, ao invés de eu aproximar, eu afasto. Então, inicialmente, nem tem atividade para casa, porque a criança não está preparada. Eu só vou colocar os carros nas frente dos bois e vai dar tudo errado. A família também tem que estar preparada para isso, não só a criança, tá? E o cérebro é como se o cérebro dissesse assim: ok, posso experimentar, mas não posso engolir ainda, tá? Então, por isso que esse cheirar, lamber, ele é ali importante, tá? Então, explorar é sinal de prontidão, tá? Então, o comer, ele vai vir como consequência. O nosso foco na terapia alimentar, ele nunca é o comer. O comer, ele não é o nosso foco. O comer, ele é o objetivo final. Ele acontece. Então, a gente tem que chegar ao comer do tal alimento. Eu tenho que pensar no como, o meio do caminho, como que eu faço. Porque se vai comer ou não vai comer, não é uma decisão nossa, é uma decisão da criança. Então, eu tenho que pensar o meio do caminho.
E o que eu vejo muito no erro de elaboração de terapia alimentar é que se pensa no final, no comer. Mas não, eu tenho que pensar o meio do caminho, como essa criança vai lidar com esse alimento, que vai fazer com que desperte a vontade intrínseca dela, interna, dela comer. Se eu foco no comer, eu estou fazendo motivação externa, é pressão, tá? Então, durante a exposição alimentar, o que me importa não é a comida na boca, é o sistema nervoso dessa criança, tá? Pensa naquela criança que hoje já toca o alimento. Ela leva a boca e retira, mas ela ainda não mastiga. Isso é validado como avanço, tá? E isso tem que ser comunicado para a família como um avanço, tá? Porque quando a gente entende que o que está por trás da exposição ela não comeu nada, ela ainda não comeu nada diferente. Eu posso dizer para a família que o cérebro dela está aprendendo a se sentir seguro com o novo, tá? Então, eu tenho que entender que não é nunca, 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 nunca no nosso tempo, nem no da família. Senão seria muito mais simples. É no tempo realmente da criança. Então, a gente tem que se preocupar muito ali com a sequência que essa criança ela tá evoluindo ali na aproximação do alimento, né? Então, essa aproximação com alimentos, ela é inspirada na escalada do comer, né? Da Marshall Klein. Então, que é uma das nossas grandes referências da terapia alimentar, né? O comer, ele tá no topo da nossa escalada, na nossa escada. Antes de chegar lá, a gente precisa subir cada degrau com segurança. E o nosso papel como terapeuta é identificar em que grau que essa criança está. E não forçá-la a subir três de uma vez, pular etapas. A gente caminha juntas ali. Então, eu preciso que ela olhar sem recusa. Se a criança ela consegue olhar para um alimento sem virar o rosto, sem chorar, sem reagir com nojo, esse é esse me isso já é um avanço, porque ela está perdendo ali o medo, né. Pense uma criança que antes, até então, ela chorava muito ao ver um vegetal no ambiente, principalmente os verdes, porque até criança que não é seletiva tem ranço do verdinho, né, e hoje consegue encarar o alimento com curiosidade, com neu ali com neutralidade, ela consegue, mesmo que ela não coma, interagir. Isso já é uma regulação sensorial em ação. Então, o sistema nervoso, ele começa a sair do modo de alarme. Então, eu posso permitir que o alimento ele esteja no ambiente, né? Isso significa que ela tolera ali no mesmo cômodo, na mesa, no prato dos outros, sem tentar jogar fora, sem empurrar ou sem se afastar. Então, uma criança que seletiva que só comia no quarto, agora aceita almoçar na cozinha, onde os pais comem salada. Ela aceita ficar na mesma mesa. Então, isso aqui é uma aproximação ambiental, que é uma base para o próximo degrau, que é a tolerância no próximo prato. Se não tolera no ambiente nem no prato do outro, como que vai tolerar no prato dela mesma? Eu tenho muito tomar muito cuidado que muitas crianças autistas, os pais falam assim: "Ah, mas ela não se incomoda". Na realidade, não é que ela não se incomoda. Às vezes, ela nem olha para o prato dos pais. Ela está fechada no mundo dela, ela ignora tudo que está à volta, então ela não interage ainda com aqueles alimentos. Como que eu sei isso? Se os pais falam que não incomoda em casa, mas no consultório, ao ver esse alimento, ela já se incomoda, é sinal que ela faz ali ela ignora esse contexto da alimentação da família. Isso acontece muito no nível do esporte 2 e 3. No 1, não costuma, porque eles são mais ligados ao externo. No 3 acontece muito isso. Eles se fecham muito ali no mundo do que é o prato deles e ignoram o prato dos outros, tá? Tocar com utensílios, então aqui entra as ações como mexer com colher, empurrar com garfo, cozinhar de mentirinha, utilizando ali recursos como
colheres, palitos, pinças, mas eu tô tendo uma interação. Eu tô tendo ali a primeira quebra de objeção. Então, mesmo que a criança ela não toque diretamente com as mãos, o cérebro já tá ensaiando esse contato, tá? E é um ótimo momento para jogos sensoriais, receitas em grupo. Então, fazer essas atividades que envolvam mais o alimento, mesmo ainda com auxílio do suporte, tá? E às vezes você vai, a criança, no meio da atividade, ela já vai perdendo um pouco o medo e vai perdendo esse suporte. Às vezes ela vai iniciar mexendo com utensílios, aí às vezes o utensílio vai estar dando mais trabalho, ela sem querer ela já vai encostar a mão. E esse progresso vai acontecendo no tempo dela até que ela esteja preparada para tocar com as mãos, né? Que aí isso já é uma conquista grande também, né? O toque direto, ele ativa ali diversas vias sensoriais e ali exige confiança. Então, uma criança que pega uma fatia de banana com a mão e depois coloca de volta no prato, mesmo que ela ainda não comeu, o toque já é um passo importante no caminho dessa ingestão, do comer, né? Então, ela pode levar na boca e cuspir, né? Então, muita gente acha que cuspir é regredir, mas o cuspir, ele é um ensaiar, né? Então, no consultório, eu sempre uso o papelzinho e falo, deixo a criança bem segura. Olha, se você não quiser, a gente pode cuspir no papelzinho e jogar fora. Claro que também eu tenho que ensinar essa criança que é no papelzinho e jogar fora para ela sentir essa segurança. E não ensinar, pode cuspir o alimento, porque eu não vou ensinar também um mau hábito para essa criança. Então, com higiene. Cuspiu no papelzinho, amassou, jogou fora. Quer uma aguinha para a gente limpar a boca? E uma próxima vez a gente vai tentar novamente ali, tá? O importante é que esse alimento ele já entrou na mucosa oral, ela já teve um toque com a língua, com a salivação. O corpo ele vai fazendo testes de segurança. É como um avião em voo teste. Ainda não vai com passageiro, mas está ganhando potência para ter ali os seus passageiros, né? Lamber e mordiscar, ou mordiscar, né? Então já o lamber é uma forma de explorar essa textura, sabor, temperatura. O mordiscar, a mordidinha ali, sem engolir também é. Nessa fase o alimento ele começa a ser integrado, mesmo que ainda não chegue ali no trato digestivo, né? Essa criança está tendo contato. Uma criança ela pode lamber um novo tipo de biscoito, mas ainda preferir o antigo, porque o cérebro dela ele está acostumado com esse biscoito antigo. E isso ele não é uma rejeição, é uma comparação sensorial. O corpo dessa criança, ela vai fazer essa comparação sensorial o tempo inteiro. Por isso que os alimentos de segurança sempre vão ser os preferidos. Por isso que eu tenho que utilizar esse alimento de segurança não como barreira, mas como uma forma de aproximação de novos alimentos, tá? Eu posso começar a comer pequenas porções. Ali ele já entra no repertório comedidamente, ali bem timidozinho, né? A criança ela come pequenas quantidades ainda com cautela, ainda não seguração, não com segurança, né? E aí é muito importante isso de entender que se eu avanço os passos e ela não está totalmente pronta, ela regride. Então, as crianças às vezes comeu o brócolis no consultório. Aí chega no almoço, a criança foi de manhã, no almoço a mãe já quer dar brócolis para ela, no outro dia quer dar brócolis também. E começa numa insistência muito grande com esse brócolis. E ao invés de eu avançar com esse brócolis, eu atraso, porque foi pressão. Eu saí do modo intrínseco e fui para o ali a pressão externa. Então, as famílias, às vezes, muitas vezes, atrapalham o processo porque elas não estão sendo orientadas de forma correta, tá? Então, quando eu tenho esse comer em pequenas porções, o sistema nervoso já entendeu que aquele alimento é seguro, é ok. Mas ele ainda está construindo um novo hábito. É isso que eu tenho que entender. Eu aceitei no consultório, mas ainda não é um alimento efetivo no meu repertório. Eu ainda estou me aproximando, eu ainda estou criando um novo hábito, tá? E aí sim que eu vou inserir no padrão alimentar. O alimento ele foi incorporado de forma espontânea, a criança pede, come sem estímulo, aceita em contextos variados. Isso ali
é o topo da escada para aquele alimento, mas não o fim da terapia. Porque um alimento ele pode entrar e sair do repertório, dependendo do estado emocional, sensorial ou comportamental dessa criança. Então, por isso a manutenção de repertório, ele é uma etapa contínua, principalmente se a gente pensa numa criança neurodivergente. Isso acontece muito aqui em casa com a minha filha. Questões emocionais fazem ela voltar muito para o padrão de segurança que é arroz e batata palha, tá? O arroz e o batata palha sempre vai ser o comfort food dela, é a memória mais confortável que ela tem. Hoje em dia a gente acrescenta, antes era só arroz e a batata palha. Hoje a gente acrescenta arroz, batata palha e ovo, porque ovo foi o primeiro alimento que ela lá atrás ela incluiu no repertório alimentar. Então, para ela são alimentos extremamente de segurança, tá? Isso significa que ela volta no padrão de seletividade? Não. Ela tem momentos que ela vai e volta. Como a gente conduz essa vai e volta é muito importante, né? Então, eu brinco que a criança ela pode ter alta da nutricionista, da fono, mas uma coisa que pessoas neurodivergentes nunca vão ter alta é da psicóloga, porque isso é muito importante, porque cada etapa da vida vai ser uma barreira nova. E geralmente, quando essa barreira nova chega, é tanta coisa nova que o corpo busca lá na amígdala o que é confortável. Eu volto para o meu sistema de conforto, porque eu estou tentando estímulo que eu não sei lidar com as coisas que eu aprendi recentemente. Por que na terapia, uma coisa que acontece muito é, a criança vem evoluindo muito bem, chega período de férias, ela volta para a terapia, as primeiras sessões é como se a gente tivesse perdido tudo, mas na realidade não. Ela saiu da crianças neurotípicas, elas precisam de rotina, previsibilidade, e férias geralmente não tem rotina, é uma bagunça na rotina dessas crianças. Não tem a escola, não tem o que elas estavam acostumadas, terapias entram em férias, e aí na cabeça dela fica um turbilhão de emoções. Mas ela é uma criança que ela volta muito mais rápido para a terapia em do que ali anteriormente. Fiquei com dúvida sobre oferecer alimento trabalhado na terapia em casa. Qual a orientação à família? Já vi outro curso para estimular o consumo do alimento em casa. O estímulo ele tem que ser feito em casa. Por exemplo, se eu pegar lá as minhas aulas mais antigas, eu sempre dei desde o primeiro início, fiz no consultório, vai fazer em casa. Mas isso na prática não funciona. Eu vi com o tempo que se eu atropelo, começo logo com esse estímulo em casa, ao invés de avançar, eu vou retrair. Porque quando a gente dá um alimento novo para a família logo pede para a criança provar. E se a criança não prova, a família se frustra. Ah, ela não está aceitando. E aí começa a pressionar essa criança. E aí, ao invés de ser estímulo, vira pressão. Então, isso não funciona muito bem. Então, inicialmente, nos primeiros contatos com aquele alimento, eu não peço nada em casa. Quando a criança ela já está mais avançada, ela já está provando, ela já está lambendo, ela já está interagindo, eu começo com estímulo em casa visual. O estímulo no consultório sempre é mais avançado do que o estímulo em casa, justamente porque não, a gente no consultório a gente sabe dosar até quando eu posso cobrar dessa criança, em caso os pais não sabem. E aí acaba passando do ponto. Então, ao invés de eu, por exemplo, estimular aqui, tocar com o utensílio, tocar com as mãos, os pais já querem que a criança morda, lamba, prove. Então, eu avanço muito essa criança na escalada do comer, tá? Então, por isso, hoje eu mudei muito a minha conduta em relação a isso. Antes eu fazia isso. Viu a cenoura no consultório? Bora ver a cenoura em casa também. Nas primeiras sessões eu não faço isso. A criança não está preparada, nem a família. Se aquela família ansiosa que logo na porta te pede, comeu, provou, essa é a família que eu mais demoro a dar missões para casa. Ela não está pronta. Ela vai atropelar o processo. E aí, ao invés de eu avançar, eu retraio essa criança. Tá? Então, eu sempre tenho que ir com muito cuidado. Então, por exemplo, a criança não está preparada com o alimento, vou passar uma atividade mais sensorial, uma atividade mais lúdica. Ah, essa criança não confia na família porque a mãe já escondeu tudo no feijãozinho com tudo dentro. Eu vou começar a dar atividades mais fáceis para essa família, para criar vínculo.
Eu não vou pensar no alimento logo de cara ali no prato. Eu vou pensar, a criança está preparada? A família está preparada? Aí sim eu começo as intervenções em casa, para não atropelar o processo. Deu para entender, Daiane? Tá? As recomendações gerais em todos os cursos é essa. Ofereceu na terapia, ofereça em casa. Mas na prática, eu vi muito que mudando isso, melhorou muito essa aceitação, tá? Para não atropelar o processo. Teste, depois me fala que funciona, tá? Então, cada etapa aqui importa muito. Então, valorize os pequenos passos, né? Então, eu não vou pular degraus com essa criança. Se ela lambeu hoje um alimento que causava ânsia antes, eu vou celebrar isso. Se ela deixou o vegetal no prato sem chorar, eu vou validar isso. Porém, não é nessa escuta das micros vitórias que mora o sucesso da terapia alimentar, né? É aqui que a gente se diferencia como terapeuta de entender que é no tempo da criança e não no nosso, tá? Agora, vamos lá. Não, voltei para trás. Então, expandi aqui no meio da tela que eu não entendi até agora. Vamos lá. É, eu vou colocar aqui, falar sobre 4 crianças com vocês e vocês vão me dizer ali qual que tá pronto. Então, vamos lá. Então, a gente já conheceu as fases da aproximação alimentar. Então, a gente vai aplicar esse olhar clínico às situações reais, né? A ideia aqui é reconhecer sinais de prontidão com base no comportamento da criança. E, é claro, também avaliar se a família está pronta para conhecer esse processo. Então, vamos lá. O Gabriel, ele aceita olhar, tocar, já lambeu um novo alimento. Isso mostra o quê? Ele está pronto ou ele não está pronto para a interação dos alimentos? Vão colocando aí para mim, tá? Então, ele aceita tocar, olhar, tocar, já lambeu um novo alimento. Ele está pronto para essa interação com o alimento? Sim, tá? Isso mostra que o cérebro dele já está tolerando a presença de alimento, não apenas no ambiente, mas em contato com o corpo dele. Então, lamber é um marco sensorial muito relevante. E mesmo que ainda não tenha comido, ele está no estágio imediatamente ali anterior à ingestão. Isso indica que o estado neurológico de prontidão, o Gabriel está pronto. E aí, o que é isso? O Gabriel tá pronto, eu posso fazer a aproximação em casa também. É isso que eu tô dizendo. É a criança estar pronta e eu conseguir fazer mais intervenções em casa também, tá? Então, o Gabriel tá pronto. E o Pedro? O Pedro, ele chora só de ver novos alimentos. Ele, ele tá pronto ou não? Não, né? O sistema límbico dele, ó, ele não tá pronto. O sistema límbico dele, especialmente ali a amígdala, ainda está muito ativa em frente ao alimento. Então, isso significa que o alimento ali é percebido como ameaça. Então, é onde há o alarme, não há aprendizagem. Já falei isso para vocês. Então, se eu forçar o Pedro a comer, eu reforço a aversão a esse alimento. Então, o Pedro, ele não está pronto. O Pedro é um paciente que eu não passaria atividades para casa com alimento. Ele não está pronto. A família vai pedir, prova, come só um pedacinho. Se você comer, eu vou te dar isso. Se você comer, eu vou te dar aquilo. Se não comer, vai ficar de castigo. Se não comer, não vai ver YouTube. Então, isso aqui é a criança que eu não vou começar com intervenção em casa ainda, tá? Aí fica ainda mais claro. Já a Sofia, ela briga em sessões, ela brinca com os alimentos. Ela tá pronta ou não? Tá? Ela tá numa fase de transição, tá? Então, e o brincar ali com os alimentos é um avanço importante. O brincar é uma ferramenta de aproximação neurológica e emocional.
ela já permite explorar os alimentos, ainda que de forma indireta, tá? Então, eu classifico a Sofia como transição. Aí ela tá ali na escalada do comer, está sendo uma escalada de forma segura, mas no momento de inserção alimentar ainda não está construído. Ou seja, aqui eu ainda estou mais no lúdico, mais na interação, eu ainda não tenho o contato direto com os alimentos. Aí eu tenho a família da Beatriz. Aqui eu tô falando da Beatriz. Eles são ansiosos por resultados rápidos. Essa família, ela tá preparada? Então, é uma família que é um ponto de atenção. Eu preciso alinhar muito bem as expectativas com essa família, né? Então, eles estão ansiosos por resultados rápidos, e isso é um ponto de atenção. Às vezes, a criança até está numa fase de transição, tá? Mas a expectativa acelerada da família vai atrapalhar isso. Então, pressionar é a principal sabotagem nesse processo. Então, nesse caso, o plano precisa começar com alinhamento parental, tá? Eu sempre oriento, não é sempre a criança que não está pronta. Às vezes é o adulto que está por trás dessa criança que não está preparado para conduzir com paciência, né? No tempo da criança. Então, eu tenho que perceber que a prontidão, ela não é um estado absoluto, ela é um cruzamento de fatores sensoriais, emocionais, comportamentos e contextuais que essa criança também está, o ambiente que essa criança está inserida. Por isso, eu nunca vou tomar a decisão clínica com base só no que a criança come, mas eu tenho que avaliar o que ela tolera, como ela interage e como ela responde isso no ambiente. Então, eu registro semanalmente como que essa criança está nessa interação, né? Isso dá clareza clínica para eu pensar no próximo passo e até mesmo para eu trazer essa devolutiva para os pais. Então, eu mostro, mesmo quando ainda não tem a ingestão, eu tenho evolução. E aí, isso fica muito claro na dúvida da Daiane, que é quando está preparado ali. Não é que eu não vou fazer atividades para casa, mas eu tenho que estar com esses sinais de prontidão muito bem alinhado com as expectativas da família, tá? E aí, o que que eu faço quando não está pronto, né? Quando essa família não está ali pronta para aquilo, né? É quando a criança não está. A primeira coisa é entender que insistir com a comida nesse momento só vai reforçar esse alarme da minha amígdala. Então, a criança não aprende nesse estado de ameaça. Então, o nosso foco ele muda completamente. A gente deixa de lado ali a expectativa de ingestão e olha para a base do processo terapêutico, né? Então, o primeiro passo, eu vou trabalhar ali a regulação sensorial e emocional dessa criança. Se a criança recusa o alimento visualmente, se ela chora, se ela se afasta, ali a gente tem uma hiperatividade acontecendo, sensorial ou um histórico emocional negativo com essa alimentação. Então, isso não é um comportamento rebelde ou de fuga, é só a resposta neurobiológica dela. O cérebro está dizendo para ela que não é seguro. Se não é seguro, eu não continuo. Então, essa intervenção começa com estratégias para acalmar esse sistema nervoso. Respiração, previsibilidade, controle do ambiente, sessões com poucos estímulos, uso de reforçadores positivos, muita escuta do corpo dessa criança, muita atividade lúdica do que ela gosta, trazendo o contexto de alimentação ainda no que ela está preparado. Eu vou utilizar ali também estratégias de educação positiva, né? Lembre-se que a criança tem que se sentir segura para explorar. Frases como você não precisa comer, só vamos brincar, você pode dizer não. Criar um ambiente de autonomia para essa criança é importante e não ameaça. O adulto ali ele vai se tornar um aliado e não um impositivo. Ela tem que entender que não tem consequências negativas, porque às vezes muitas crianças vêm acostumadas com castigos por não comer, tiradas de tela, perder algum benefício porque ela não comeu. Então eu tenho que dizer que ali ela está em aprendizado e que não tem punição o não comeu, porque afinal de contas ela está aprendendo. Famílias que barganham muito, a primeira coisa que a gente tem que tirar é essa barganha, porque essas barganhas elas traumatizam muito a criança, tá? Aproximar através ali
do brincar, né? Sessões lúdicas com culinárias, arte com comida, jogos sensoriais, músicas, histórias. Tudo isso vai reconfigurando o cérebro da criança pela associar o alimento com coisas positivas. Então, por exemplo, lá no início, quando eu não posso dar muito alimento para a família, por exemplo, dentro da formação de terapia, que era o antigo treinamento, a gente tem os vídeos nutritivos. Aquilo é para muita gente não usa, mas é para ser utilizado, que é vídeos são desenhos infantis sobre alimentação que você pode procurar no YouTube e mandar para a família, que isso vai familiarizando, entrando no contexto lúdico na cabeça da criança. Eu não preciso pedir diretamente a ação com o alimento, mas eu posso trazer esse alimento de forma indireta, como um desenho, como uma brincadeira ali que ela vai assistir, como uma música, tá? Porque isso vai familiarizando ela com o mundo da alimentação. Porque na cabeça dela a alimentação é ruim e eu tenho que fugir, tá? E isso vai despertando a curiosidade dela, tá? Eu vou alinhar as expectativas com os pais, né? Isso é muito importante, porque eles atrapalham muito o processo quando as expectativas estão muito altas. Tem pais que acham que eu vou resolver o problema da criança não comer de 8 anos sem comer com 3 meses. A expectativa está muito desalinhada. Pais que chegam perguntando assim: quanto tempo de tratamento, em quanto tempo dele vai comer? É aquele pai que eu tenho que alinhar muito, é a família que eu tenho que alinhar muito a expectativa. Não existe prazo, é o tempo da criança, tá? Então, muitas vezes esse adulto ansioso pelo comer, essa ansiedade, ela contamina o ambiente. Então, antes de estruturar qualquer plano alimentar, alinhe o plano de jornada com a família também. Explique o conceito dessa escalada do comer, mostre sinais de progressão invisíveis, deixe claro que o comer é o último passo, tá? E por fim, nunca inicie com foco em provar, como eu falei. É o erro mais comum que eu vejo muitos profissionais iniciando propondo como vamos tentar dar uma mordida. Isso vai invalida o processo da criança. Quando ela não está pronta, a mordida vira um evento traumático. Então, lembre-se, provar não é início de terapia, é o resultado dela. Então, quando a criança não está pronta, eu vou trabalhar sobre a base. É sobre construir a confiança, regular os sentidos, trazer o lúdico, reconfigurar essa criança, dar um reset nela na relação dos alimentos. Só depois disso vai entrar um planejamento alimentar efetivo, tá? Esqueci de abrir aqui. Então, evite chantagens de punições como trocas. Utilizar conversa para acolher e guiar comunicação. CNV é comunicação não violenta. E, ó, eu sou mãe, né? E nós mães, a gente tem uma comunicação violenta com as crianças, a gente adora uma ameaça. Então, eu vivo me policiando, porque eu falo assim, nossa, eu tô traumatizando os meus filhos. Porque sai assim, sem a gente perceber. É uma coisa, assim, intuitiva, que a gente já logo estressa com a criança. E a gente tem que treinar esses pais a não fazer isso. Eu que já estudei comunicação não violenta, já estudei, disciplina positiva, eu ainda tenho dificuldade de controlar ali os instintos emocionais de mãe, imagina quem nunca teve contato com isso. Então a gente tem que entender muito bem esses pais também, né? Focar no vínculo e na autonomia, ensinar a família que alimentar é construir segurança, não é só sobre nutrientes, né? E como que eu posso avaliar esses sinais de prontidão, né? Então, eu posso utilizar questionário de rastreamento alimentar para eu entender a linha de base dessa criança, ela mostra o que a criança come hoje, tentar identificar se tem diferenças em ambientes, se quais utensílios são utilizados, como que é o comportamento durante as refeições, tanto da família quanto da criança, tá? Isso vai revelar ali o emocional dessa alimentação. Se há uma recusativa, se há uma evitação passiva, ver se tem reforçadores na hora desse alimento, se apresenta rigidez. Tudo isso é um dado clínico para eu conhecer a base do meu paciente. Eu vou entender como é o estado de aceitação, de defesa desse paciente, né? Então, às vezes, tentar ali fazer
um teste de sensibilidade para eu ver quanto essa criança ela se aproxima de contatos, visual, cheiro, olhar e não entender como que é essa alimentação. É importante fazer um teste de sensibilidade voltado para os alimentos que quer trabalhar, para eu entender como que é a reação, para eu avaliar comportalmente e sensorialmente essa criança, né? Observar o sistema dela nervoso, como que funciona, se ela se incomoda com sons, se ela com textura nos dedos, com a temperatura dos alimentos, né? Avaliar rigidez cognitiva, controle, necessidade de previsibilidade, se ela tem linguagem, postura, independência ao se alimentar. Então, eu sempre vou trazer um alimento de segurança. Eu sempre começo com essa criança com alimento de segurança. Ah, ela adora tal alimento. Na primeira sessão, pode ser o pior alimento do mundo. Vai ter esse alimento. Porque eu também tenho que ver que tem criança que é tão rígida que ela não aceita, mesmo sendo um alimento de segurança, em outro ambiente. Se ela não aceita nem em outro ambiente, como que ela vai aceitar outro alimento se o alimento de segurança não está indo? Tem crianças que eu consigo, às vezes eu demoro com que ela coma o alimento de segurança no consultório. Por quê? Porque essa criança está fechada. Essa criança ela não está pronta para essa intervenção. Ela não confia no processo. Eu tenho eu vejo muito esse perfil em pacientes que chegam, que já tiveram muita troca de terapeuta, principalmente pacientes que têm terapeutas por plano. O plano a gente sabe que não paga suficiente o profissional, então às vezes a gente tem ali uma troca terapêutica muito grande. Cada mês é um terapeuta novo. Essa criança, às vezes, ela já está tão resistente à troca de terapeutas que quando ela está quase acostumando, muda o terapeuta, que ela já vem muito resistente a você também. E isso a gente tem que estabelecer esse vínculo, porque ela tem a sensação, para que eu vou confiar se daqui a pouco muda? Daqui a pouco eu gosto e eu não tenho mais essa pessoa, tá? Então, quando a gente junta todas essas ferramentas, rastreamento, tolerância, avaliação sensorial, comportamental, você consegue estruturar um mapa de prontidão clínica. Você não vai mais trabalhar no escuro, né? Você entende onde a criança está e qual que é o próximo degrau que ela vai estar chegando, tá? Então, se você ainda não faz essa análise minuciosa, a gente tem que fazer, tá? Então, essa prontidão, ela vem da segurança. A segurança vem da relação. Então, quando a criança só come em casa com a mãe, não come com outras pessoas, e nem na casa de avós, nada. Essa criança, ela não confia. Eu tenho muitos pacientes que só confiam no cuidador. Ela tem uma rigidez cognitiva muito grande. Então, geralmente, essa criança, ela não faz outras coisas além do comer também. A gente começa nas primeiras, pequenas coisas para ganhar o estímulo de confiança para depois ir para a alimentação. O alimentar é o mais difícil, a gente não começa no maior desafio. A gente tem que flexibilizar essa criança em outras atividades. E essa criança, ela com rigidez, ela precisa do acompanhamento psicológico. Só como nutricionista a gente não vai conseguir evoluir essa criança, tá? Porque a barreira psicológica dela é muito grande, tá? Então, antes de ampliar o repertório alimentar, eu sempre vou pensar em ampliar o campo de confiança da criança com o terapeuta, com a família e com o próprio corpo dela. Então, como eu sei observar e agir, eu e eu vou olhando cada passo de uma vez, eu não vou atropelar. Então, segurança é o primeiro passo que eu vou buscar nessa minha relação ali com esse paciente, tá? Olhe para o meu paciente com cuidado. Eu vou tentar identificar onde que estão as maiores barreiras para ele. E o maior desafio é que a maioria desses pacientes, eles não sabem explicar por que eles não querem, né? Eles não sabem explicar, por exemplo, se tem dor, se tem ali uma base ali de causa orgânica. Então, o meu olhar, ele tem que ser muito aguçado com esses pacientes. E quem tem medo de atender sempre porque por causa dessas coisas, não adianta. O melhor curso, a melhor didática é atender. Porque quando você está com desafio, você aprende a vivenciar com aquilo ali.
Igual muitas vezes eu falo, muitas alunas que entram, por exemplo, na formação de terapia alimentar, assiste o módulo 1, que é a parte toda ali das causas da seletividade. Quando você não tem paciente ainda, aquilo fica muito perdido na sua cabeça. Quando você começa a atender, eu sempre falo, revise, porque você vê com outro olhar. Porque quando você começa a atender, você assiste a aula e você pensa, esse paciente ele faz isso. Quando você não está atendendo, o campo ali de batalha de melhor aprendizado é atender. Porque você vai aprendendo a lidar com esse paciente, tá? E aí, eu quero aproveitar, não saiu, acho, ainda no meu Instagram. A gente vai ter, no dia 3 de setembro, o workshop de terapia alimentar online, tá? Que é uma coisa que eu vejo que muitos de vocês têm dúvidas. Quem são os pacientes elegíveis? Quem são os pacientes? Como que eu faço ali realmente essa terapia online funcionar? Principalmente pessoas que são mais de cidades pequenas, que falam, os pacientes não valorizam a minha terapia alimentar, não querem pagar. Então, a gente vai ensinar também até como faz a captação desses pacientes para a gente. Por exemplo, na pandemia, eu atendi muito pacientes brasileiros que moram em outros países, que a gente sabe que fora do Brasil a saúde é muito cara. E esses são os melhores pacientes para a gente pegar, porque ganha em dólar, ganha em euro e pagar o real fica muito mais fácil do que os nossos principalmente nesse cenário de crise, que eu tenho visto que muitos profissionais têm reclamado do abandono de terapias. Então, por isso que eu trouxe esse workshop de terapia alimentar, que aí vai ser um encontro prático, técnico, para profissionais que já estão atendendo, para como intensificar esse atendimento. Então, como então, deixa eu ver com o microfone aberto. Tá? Então, os fundamentos para começar esse atendimento online, condutas de sessão que ali para gerar resultado, mesmo sendo online, porque muita gente desiste, porque eu não tenho resultado no online. Então, como fazer a expansão e a atração de pacientes ideais também, porque não adianta saber fazer se o paciente não chega até vocês, tá? A gente vai estar no primeiro lote, vou colocar o link aqui para vocês, que foi aberto hoje, tá? Ele tá apenas R$ 47, então vale muito a pena, que é você otimizar ainda mais uma forma de atendimento e até mesmo para quem ainda não deu o passo de atendimento, não tem consultório, o online hoje é uma realidade muito importante para a gente estar atendendo e expandindo os nossos horizontes de atendimento, tá? Esse workshop, ele é ao vivo, esses R$ 47, tá? Mas ao final, quando você compra, aparece a opção também de você comprar a gravação por R$ 19,90, que aí é por 6 meses, mas é opcional. Não, só quero assistir ao vivo, vou anotar tudo. Aí é só R$ 47. Então aproveite que antes que acabe esse primeiro lote e fique mais caro, tá bom? Então, vejo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, meio-dia, agora que passou as férias, né? A gente voltou com as aulas. E também vejo vocês no dia 3, num workshop online de terapia alimentar. Combinado? Até a próxima! Meu dente estava todo sujo.